Para fazer esse vestido você vai precisar de restinhos de fio Bella, nas cores mais variadas, mas eu vou deixar todas as referências no box de informações. Agulhas 3 e 4 milímetros, agulha de tapeçaria e tesoura. A gente inicia fazendo 4 correntinhas e fecha com um ponto baixíssimo na primeira dessas 4 correntinhas, formando esse círculo. Daí a gente vai subir 2 correntinhas e fazer mais 2 pontos altos dentro desse círculo. Faz 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos dentro desse círculo. Mais 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. Assim a gente vai formar isso que eu vou chamar de semi-quadrado, porque a gente não vai fazer os últimos 3 pontos altos. Daí a gente vai virar o trabalho e vai fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto e mais uma correntinha. Isso vai equivaler ao primeiro ponto alto, então a gente vai fazer mais 2 nesse mesmo ponto. Então vamos ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. A gente faz uma correntinha de separação e vai nesse espaço de 2 correntinhas e faz 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Essa é a quina do nosso trabalho. Nesse caso a gente vai ter 2 quinas. Agora a gente vai separar por uma correntinha e fazer a outra quina. Daí a gente vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Faz uma correntinha de separação e no último ponto a gente faz um bloquinho de 3 pontos altos. A gente sempre vai iniciar e terminar com 3 pontos altos, tá? Daí a gente vai virar o trabalho e vai fazer a mesma coisa, um ponto baixo, mais uma correntinha que vai equivaler ao primeiro ponto alto e faz mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto. Faz uma correntinha e a gente vai ter esse espaço do meio, que vai ser só um espaço de uma correntinha. Nesses espaços de uma correntinha, a gente faz um bloquinho de 3 pontos altos. E aí a gente faz uma correntinha em seguida para ir para esquina, né, para quininha, e aí a gente faz a quina. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Agora a gente faz uma correntinha e vai para o próximo espaço, onde a gente vai fazer 3 pontos altos. Faz uma correntinha e no espaço de 2 correntinhas a gente faz 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Faz uma correntinha, agora a gente está no espaço de uma correntinha e aí a gente vai fazer 3 pontos altos. Faz uma correntinha e faz 3 pontos altos no último ponto. E daí a gente vai repetir sempre esse esquema, a gente sempre inicia com esses 3 pontos altos no mesmo ponto e finaliza com esses 3 pontos altos. E nos lados a gente faz blocos de pontos altos e nas quinas sempre 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Eu precisei fazer 13 carreiras nesse esquema. E agora a gente vai fazer os quadradinhos centrais. A gente inicia fazendo 4 correntinhas e a gente fecha com um ponto baixíssimo na primeira dessas 4 correntinhas, formando esse círculo. Faz 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro desse círculo. Faz 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro desse círculo. E a gente vai seguir nesse mesmo esquema mais 2 vezes, fazendo 4 bloquinhos de 3 pontos altos nessa carreira, para formar o quadradinho, né? É bem simples, é aquele quadradinho tradicional da vovó. Daí a gente faz 2 correntinhas e fecha com baixíssimo, faz uma correntinha e arremata o fio para trocar de cor. Agora a gente vai para a segunda carreira e eu vou usar o Bella Fashion, então eu vou usar fio duplo. Eu engato numa dessas 2 correntinhas e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e isso vai equivaler ao primeiro ponto alto. Faço mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Isso aí é a quina. E essa carreira é só de quina, então a gente vai fazer uma correntinha de separação e fazer outra quina, que são 3 pontos altos,
2 correntinhas e mais 3 pontos altos. E a gente vai seguir dessa forma até o final. Eu vou acelerar o vídeo porque é a repetição, se você ficou com dúvida é só voltar o vídeo um pouquinho. E no final a gente faz uma correntinha de separação e fecha com baixíssimo no primeiro ponto. Já pode arrematar esse fio e engatar a próxima cor e vai ser a mesma coisa que a gente fez até agora. No espaço de uma correntinha a gente faz 3 pontos altos e nas quinas a gente faz a quina normal, tá? Daí esse é o resultado e a gente tem que fazer 8 quadradinhos desse para fazer 2 fileiras como essa aqui. Nessa aqui eu vou ter que colocar esse quadradinho, né? E a gente vai ter que ter 2 fileiras dessa com 4 quadradinhos. E agora a gente vai ter que unir esses quadradinhos e é isso que eu vou mostrar agora. A gente pega uma agulha 3 milímetros, eu prefiro fazer com agulha mais fina e com uma das cores predominantes nessa última carreira dos quadradinhos. Daí eu vou fazer um nozinho, pegando só uma alcinha de cada quadradinho. Eu vou deixar a parte direita para dentro e o avesso para fora. E vou pegar as alças de fora de cada quadradinho, as que ficam externas nessa costura. E vou fazer um nozinho aí no finalzinho. Depois eu vou trabalhar com pontos baixíssimos, pegando apenas essas alças externas, tá? Para deixar as alças que ficam no meio livres, porque daí depois a gente fica com essa costura dos quadradinhos invisível. Aí quando chegar no final desses 2 quadradinhos é só cortar e arrematar e aí fica assim a costura, fica invisível. E aí você tem que ter 2 fileiras dessa. Agora a gente vai juntar esses quadradinhos nesses semi-quadrados das laterais, que na realidade são as cavas. Então a gente vai dobrar essa parte ao meio e a gente vai posicionar esses quadradinhos entre essas 2 cavas. Então eles vão ficar no meio e aí você tem que ter essas 2 fileiras na parte da frente e na parte de trás. Então a gente vai costurar entre esses 2 semi-quadrados. Então a gente vai costurar nessa parte da frente e na parte de trás também, entre essas 2 cavas. É bem simples. E a gente costura da mesma forma que a gente uniu os quadrados. Depois de unidos esses quadrados e os semi-quadrados, a gente vai crescer esse vestido. Mas antes de fazer a saia, eu vou pegar e vou fazer pontos altos, simples, ali na barra desse cropped que se formou. Então, eu vou fazer só pontos altos com essa cor marrom para unir com a saia. Mas a gente faz esses pontos altos pegando apenas a alça de trás para ficar com esse alto relevo fofo. Para fazer a saia, a gente começa fazendo 52 correntinhas, mais 3 correntinhas de subida. Então, a gente começa com 55 correntinhas. É importante que nessa parte você faça o número de correntinhas correspondente a um múltiplo de 4. No meu caso, eu tô fazendo o tamanho M e também é um vestido curto. Então, 52 correntinhas mais 3 de subida para mim foram suficientes para o comprimento que eu queria. Depois de fazer essas correntinhas, você pula 3 correntinhas e na quarta você vai fazer 2 pontos altos. Faz uma correntinha de separação, pula 3 pontos da carreira de base e na quarta correntinha faz 3 pontos altos. E assim você vai até o fim dessas correntinhas, sempre pulando 3 correntinhas e fazendo um bloquinho de 3 pontos altos na quarta. E faz sempre uma correntinha de separação entre os bloquinhos de 3 pontos altos. Quando chegar na última correntinha, você vai fazer 3 pontos altos. Daí vai separar com 2 correntinhas, fazer mais 3 pontos altos
separa com 2 correntinhas e faz mais 3 pontos altos. Essa vai ser a quina desse retângulo que a gente está fazendo. Daí separa com uma correntinha e a gente volta a fazer o lado desse retângulo, que são esses bloquinhos de 3 pontos altos, só que a gente vai fazer espelhado, ou seja, em cima desses outros bloquinhos que a gente já tinha feito do outro lado. Então, em cada bloquinho desse, a gente faz mais 3 pontos altos e separa sempre por uma correntinha até chegar do outro lado, onde a gente vai repetir a quina. Daí, nessa outra parte da quina, do outro lado, a gente vai fazer primeiro 3 pontos altos espelhados, com os que estão no outro lado, que são os primeiros. Aí, a gente faz 2 correntinhas de separação, mais 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e fecha com baixíssimo no primeiro ponto. E assim a gente tem esse retângulo, esse mini retângulo que vai ser a base da nossa saia. Nesse caso é uma amostra. E aí, para a próxima carreira, a gente sobe 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto mais uma correntinha de separação. E a gente vai fazer os bloquinhos de pontos altos nesse espaço de uma correntinha. Então, a gente vai fazer esse lado até chegar lá na quina, que vai mudar um pouco o esquema. Quando chega na quina, ou seja, nesse espaço de 2 correntinhas que tem lá na ponta, a gente vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. Daí a gente separa com uma correntinha e faz a próxima quina, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, e repete tudo outra vez do outro lado e nas outras quinas. É sempre esse esquema. E daí eu vou fazer esse esquema por mais uma carreira, tá? Aí, por exemplo, eu fiquei do lado, né? Eu comecei do lado, então eu fiz um ponto baixo. Aí, nesse espaço de correntinha, fiz mais uma correntinha, isso vai equivaler ao primeiro ponto. E fiz mais 2 pontos altos. Fiz a correntinha de separação e vou fazer esse esquema, os bloquinhos de pontos altos e as quinas, até chegar ao final dessa carreira, que a gente vai arrematar o fio e trocar de cor. Nessa próxima carreira, a gente vai engatar o fio naquela quina. Então, a gente engata o próximo fio. E aí, eu faço um ponto baixo para prender nesse espaço de 2 correntinhas. E vou fazer uma correntinha, isso vai equivaler ao primeiro ponto alto, essas 2 correntinhas. E faço mais 2 pontos altos. Nessa carreira, a gente não vai trabalhar a quina desse lado aí que a gente começa. Faço uma correntinha de separação e vou trabalhar esse lado normalmente, como trabalhei até agora, fazendo os 3 bloquinhos de pontos altos, até chegar naquela quina lá de baixo, onde eu vou fazer a quina realmente, as 2 quinas ali de baixo. Depois eu vou voltar e vou fazer só 3 pontos altos aí no final, tal qual eu fiz no início. Daí eu vou trabalhar esse esquema até chegar no comprimento de saia que eu desejo. Quando eu alcançar esse comprimento de saia considerando o tamanho do busto, eu vou só trabalhar nas laterais. Daí eu só vou fazer os bloquinhos de pontos altos nas laterais, que é para crescer na largura do quadril, né? Então, aí, no caso, eu fiz essa largura que dava certinho a largura do busto também. Então, se tu quiseres aumentar essa receita, tens que levar em conta essas questões aí do comprimento e também da largura, porque tem que casar ali com a parte do busto. Na receita escrita do blog da Pinguim, que eu vou deixar linkada abaixo no box de informações, vai ter certinho o número de carreiras que eu fiz e todas as especificações que vocês necessitarem para o tamanho M, mas para fazer as adaptações aí vai de caso a caso, e daí você que tem que ver com relação às suas medidas ou às medidas da pessoa que você vai fazer essa peça. Você vai precisar de 2 painéis desse retângulo, ou seja, metade da circunferência do quadril, para fazer a saia desse vestido. Então, depois de feitos esses 2 painéis, a gente vai unir
essa saia, tal qual a gente fez na parte do busto. Eu vou deixar um link aqui abaixo com o tutorial da saia que eu fiz, que tem essa mesma costura e esse mesmo esquema, só que ela é longa. Então, você pode se basear naquela saia para fazer uma saia mais longa e também para fazer essa costura que eu vou fazer para unir essa saia antes de unir com o busto. Mas, basicamente, eu vou fazer a mesma costura que eu fiz na parte do busto. Então, eu vou fazer aquela costura aí na saia, de um lado e de outro, para formar uma saia mesmo. E daí, depois, eu vou unir com a parte de cima, que é a parte do busto, que eu também vou fazer da mesma forma que eu fiz a união dos quadradinhos e das laterais da cava. Então, para fazer essa união, eu dobro esses dois painéis ao meio e faço a união pelo meio mesmo. Daí, eu vou fazer a união pegando a agulha 3 milímetros e fazendo pontos baixíssimos nessa parte do meio, na parte central, né? Porque ela vai ficar nesse sentido, a saia. E aí, eu vou fazer pontos baixíssimos, pegando só a alça de trás, que é para ficar a costura invisível, então eu deixo a parte do avesso para fora, para fazer essa união. Depois de fazer essa união da saia, a união central, a gente vai centralizar essa parte da costura nos quadradinhos de cima. Então, a gente vai ver o meio dos quadradinhos de cima e vai centralizar essa saia para unir a parte do busto com a parte do quadril. E a gente vai fazer essa união da mesma forma que a gente fez, só que a gente vai colocar toda essa peça, essas duas peças, pelo avesso para fazer essa união, porque a gente vai fazer a união em crochê tubular, né? E daí a gente vai pegar só uma das alcinhas, igual a gente fez as outras uniões dos quadradinhos, e vai fazendo os pontos baixíssimos na parte da cintura da saia e na parte da cintura do busto. E depois de feita essa união da cintura, a gente vai fazer o acabamento final. A gente coloca a peça para o lado direito e a gente vai encontrar o meio ali da cava, que é bem no meio do semi-quadrado que a gente fez. Engata o fio de preferência para fazer essa parte, que vai ser a parte da alça também. E daí, eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer pontos meio altos até chegar num ponto que tá deitado, é um ponto alto que tá deitado antes dos quadradinhos do meio, ó, que é essa parte laranja no meu caso. E daí, eu vou fazer 2 correntinhas nessa parte, e daí vou fazer mais 2 pontos altos. Vou virar o trabalho, e daí vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto, que é esse ponto que tá a linha já, e vou fazer mais uma correntinha, isso vai equivaler ao primeiro ponto alto, e vou fazer mais 2 pontos altos nos próximos 2 pontos. E isso aí eu vou fazer por 16 carreiras. Aí, depois de fazer essas 16 carreiras, eu vou unir essa alça com a parte de trás da parte do busto, né? Então, eu vou pegar a linha, né? E vou engatar no primeiro ponto da alça e no primeiro ponto também do vestido. Então, eu vou botar no primeiro ponto da alça e botar nesse ponto aí, que tá deitado, esse ponto laranja do vestido. E vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer 3 pontos baixíssimos, no caso, porque são 3 pontos na alça. Aí, depois disso, eu vou voltar a fazer os pontos meio altos na cava, né? Nessa parte do outro lado que tá sem esse acabamento. Até chegar na parte do meio, lá onde eu iniciei com esses pontos meio altos, e daí eu vou fechar com baixíssimo. E eu vou fazer esse mesmo acabamento do outro lado. Feito esse acabamento, eu vou fazer o acabamento da parte do meio do busto, ou seja, na parte do decote. Então, eu vou engatar o fio ali na alça mesmo, porque eu vou fazer pontos baixos. Então, eu vou engatar mais ou menos na altura do ponto baixo. Vou colocar o fio e vou começar a fazer pontos baixos nessa parte do decote, bem simples e intuitivo. Quando o ponto estiver deitado, a gente faz 2 pontos baixos, que é a altura do ponto.
Mas na maioria desses pontos aí, eles estão em pezinho normal, então a gente segue fazendo um ponto para cada ponto de base. Daí na barra da saia a gente vai fazer bloquinhos de 3 pontos altos com marrom. Então eu vou sempre pegar nesses pontos que estão deitados, ou seja, essas correntinhas iniciais dessa parte de baixo, e a gente faz bloquinhos separados por uma correntinha. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas outras redes sociais para acompanhar o meu trabalho em todas elas. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo tutorial!